Bom, Vai pessoal, lá. então já são 7h05, quase, né? Falta um minuto. Vamos começar então. Vamos falar hoje sobre a nossa série Mestre de Si Mesmo. E dentro dessa série, hoje nós vamos falar sobre esses temas aqui muito, muito importantes. Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Vocês podem perguntar aqui no meio da aula, levantando a mão, tem um lugar para você levantar a mão, ou você coloca aí a tua imagem, que nem o Wagner está colocando, a minha mãe está colocando, quem mais puder botar a imagem. E aí, durante a mentoria, você levanta a mão, faz assim, né, um gesto, e aí eu deixo você fazer uma pergunta já dentro, do assunto que a gente está tratando na hora. Combinado? Ó, a Cícera está entrando agora também. O Alfredo vai liberar ela aí. Então, começando a falar sobre o tema de hoje, vamos falar sobre os dois mundos. A gente já comentou sobre isso. Acho que vocês já estão careca de saber que a gente vive em dois mundos paralelos: o mundo interior e o mundo exterior, o mundo não físico e o mundo físico. Jesus deu o nome de mundo e reino do céu. Portanto, não se vive uma hora em um mundo e outra hora em outro mundo. Nós vivemos nos dois mundos concomitantemente, ok? Isso é na mesma hora. A gente está vivendo isso junto. O Einstein, ele escreveu uma frase, né? Que ele fala que a imaginação é mais importante que o próprio conhecimento. Por quê? Porque o poder criador, ele está na nossa mente. Guarda isso, porque nós vamos falar disso até o final, quando eu apresentar para vocês assim um esquema, fórmula da manifestação da criação. Então, o poder criador, ele está na nossa mente, ele está nos nossos pensamentos. E as premissas da criação, né? A gente cria a nossa própria realidade. Os animais, já falamos sobre isso, eles têm instinto. E os animais, eles já estão pré-programados a fazer o que fazem. Nós, seres humanos, não. Nós temos uma mente, pensamos e criamos o ambiente, o habitat, o que a gente realmente desejar. Então, o nível mental nosso é o nível da causa. A gente gera na nossa mente e no nível físico vem a manifestação, vem a consciência. Então, nós criamos a nossa própria realidade, criamos através do nosso pensamento e essa frase ela é muito interessante, mas eu vou te explicar. Temos absoluto controle do pensamento. Mas aí que está o negócio, né? Será que temos o absoluto controle do pensamento? Porque. Oi? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Ah, então tá bom, mãe. Então, essa é a grande questão e que até o final da aula a gente vai entender muito bem sobre ter o controle absoluto do nosso pensamento, porque é daí que nós manifestamos, criamos aquilo que a gente deseja. Porque muitas vezes a gente acha que a vida que a gente vive é por acaso, é o destino, foi Deus que quis assim, como se não houvesse um mínimo controle de nós mesmos sobre aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente vive. E a maioria das pessoas, a gente já falou disso, né? Um percentual muito elevado, não tem ideia de que essa é a realidade, que nós temos controle do nosso pensamento. Existem dois modos de pensamento, mas antes de falar dos dois modos, por que a gente acaba vivendo coisas que a gente não quer? Por causa das escolhas inconscientes que parece que veio do nada, né? Pô, mas como é que aconteceu isso? O que eu fiz para acontecer isso? Mas
elas são consequências, na sua grande maioria, daquilo que nós escolhemos no nosso passado. Então, fica claro que em relação mundo interior e mundo exterior, se eu fosse te perguntar qual que é o mais importante, o interior ou o exterior? Interior, os dois, mas o interior é mais importante. É O difícil dissociar. interior, perfeito, Alfredo. O interior é muito mais importante que o exterior. E é nisso que a gente tem que focar. É nisso que nós estamos falando aqui para que a gente seja mestre de si mesmo. Se nós não tivermos esse entendimento, essa clareza de que o mundo interior, o mundo não físico, o reino do céu é mais importante do que o mundo exterior, a gente vai continuar vivendo só focado no mundo exterior e vamos continuar produzindo as mesmas coisas que nós produzimos até agora, que estão relacionadas ao nosso passado. Então, o mundo interior, o reino do céu, é a novidade, é o agora. E por isso a gente pode criar, então, um futuro que a gente deseja. Não sei se ficou claro, vai perguntando qualquer coisa, ok? Então vamos lá. Os dois modos de pensamento, né? Tem o pensamento automático e tem o pensamento controlado. O que, que é o que são esses dois modos de pensamento? É importante entender, porque isso vai levar a gente a ter mais clareza sobre o controle do pensamento. Por que, que eu não consigo controlar o meu pensamento? Então, saber que existem dois modos de pensamento, automático e controlado, vai começar a dar essa clareza, né? Porque parece fácil ter controle do pensamento, mas não é. A gente sabe que não é fácil. Por que, que não é fácil? O controle, o pensamento automático é aquele pensamento rápido. Se eu perguntar para vocês, ou se eu mostrar para vocês isso daqui, dá para ver? Deixa eu ver o foco aqui, ó. Vocês estão vendo? O que é isso aqui? Fala aí. Parece uma xícara, né? Uma xícara. Por que que vocês responderam? Todo mundo deve ter pensado isso. Por que que vocês responderam uma xícara? Porque vocês já conhecem, já viram isso no passado. Então, como eu vi no passado, isso está gravado e rapidamente veio a resposta. Então, o pensamento automático, você vê que foi automático. O Wagner já, papum, é uma xícara. E por quê? Porque tem a forma de uma xícara, tem a asinha de uma xícara. Então, já veio rápido. Agora, se eu perguntar para vocês assim, quanto que é 5 vezes 35 vezes 920 mais 2050? Quem sabe responder? Ninguém, né? Por que que você não sabe responder? Porque é, essa imagem, essa conta, ela não está de maneira automática, né? Ela não está de maneira. Você nunca viu essa conta antes, então você vai precisar o quê? Parar, fazer lá a continha bonitinho, ou botar na calculadora, para poder depois responder essa pergunta. Então, a gente saiu do meio de pensar automático para o controlado. O que que é o controlado? O controlado é o lento. O controlado é aquele que eu preciso parar para pensar. Ele é racional. Então, leva tempo para a gente pensar, para a gente ter a resposta. Agora, o automático, ele é autônomo. E olha, grava isso aí, escreve isso aí. Pelo menos 98% de tudo que a gente faz durante o dia faz no automático. O nosso corpo é uma máquina de repetição, uma máquina automática. A nossa mente, ela automatiza tudo que a gente faz muito rápido. Isso não tem nada de ruim,
necessariamente, isso é bom, né, em muitas situações. É, então, alguém escreveu aqui, não sei se é uma pergunta, depois você vê aí, Alfredo. Então, é importante saber disso, que a maior parte do nosso dia, 98%, quase tudo, né, que a gente faz é automático. Então, esse automático ele gera uma impressão, há uma impressão dentro da nossa mente de que aquilo já existe. Então, é como se já tivesse ali programado. Foi programado dentro da nossa cabeça essas coisas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação, da nossa educação, do nosso crescimento. Essas respostas automáticas, elas vêm sem análise, né? Ela vem papum. Por quê? Porque são respostas programadas. Diferente do modo de pensar controlado, que ele é um processo de análise, né? Como no exemplo que a gente falou da conta, você tem que analisar uma situação que você avalia uma situação, né? Você verifica o que vai fazer, requer foco, requer concentração, há questionamento. O automático não tem questionamento, é papum. Então, o modo controlado, ele é o início para que depois ele possa até virar automático. Vou dar um exemplo para vocês, é de dirigir carro. Quem aqui dirige carro deve se lembrar como é que foi no começo, que você começou a aprender a dirigir carro. Obviamente, no início, a preocupação com hoje quase não tem mais carro, né, de embreagem, mas ainda tem alguns, né? Você tinha que se preocupar ali com o tempo de apertar a embreagem, soltar a embreagem, acelerar e olhar o retrovisor e botar o cinto e tal. Então você ficava preocupado, você ficava avaliando a situação, concentrado, com foco. O que que aconteceu? Ao longo do aprendizado, foi passando o tempo e o processo de dirigir ele virou um processo automatizado. Nós passamos para o lado automático e agora a gente quase não pensa mais, né? Hoje em dia, até, se você quiser, você escreve uma mensagem no WhatsApp, né, para responder as pessoas. Não deve fazer isso, né? Obviamente. Isso é fruto de até muitos incidentes, acidentes, mas é possível, quer dizer, a pessoa come, fala, faz de tudo dirigindo, porque está tão automatizado que aquilo ficou mais fácil, né? Ficou repetitivo. Então, avançando, o processo criativo de manifestação. Entendendo agora que nós temos essa parte controlada e automática, e que nós recebemos uma programação, de novo, ao longo da vida, que se tornou automático na nossa mente e virou, mexeu. As situações que a gente vive hoje passam por esse filtro da nossa programação mental, e aí sim vem uma emoção, vem uma ação e vem um resultado. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O processo criativo de manifestação. A gente tem os 5 sentidos, que a gente ouve, vê, que a gente cheira, né? Fala, come, toca. E a gente tem os pensamentos e a narrativa, vamos chamar de narrativa, ou a historinha, ou a conversinha dentro da nossa mente. Todo mundo aqui já deve ter percebido que existe uma conversa dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Tudo bem? Todo mundo já percebeu isso? A gente tem falado muito e eu tenho pegado no pé de vocês para fazer o exercício de observar os pensamentos. Por quê? Porque a gente ia chegar hoje aqui nessa aula para falar sobre isso e é importante a gente saber que
nós temos pensamentos, como já falamos várias vezes, condicionados, que não somos nós. Esses pensamentos não somos nós, são pensamentos condicionados da nossa mente. E que a gente chama isso também de falso eu. Lembra disso, certo? Então, o que acontece? Essa narrativa, vou chamar de narrativa, que é um termo que está sendo muito falado aí, né? Até na TV, partidos políticos, as coisas, jornal, fala muito em narrativa, né? Então, a narrativa que está na nossa cabeça, a história que a nossa mente conta para gente, gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado. E essa história, essa narrativa é o principal ponto de criação que nós temos. De novo, a narrativa, a historinha da nossa mente, que está na nossa cabeça, é o principal ponto de criação que nós temos, tá? Agora, entendendo como é que a gente pensa, forma automática ou forma controlada. A forma automática é uma forma inconsciente. A forma controlada é uma forma mais consciente. Então, a criação, ela pode se dar de forma automática e inconsciente, se nós estivermos no modo automático, condicionado o tempo todo. A gente só vai criar coisas inconscientes. Nós não vamos ser mestres de nós mesmos. Lembra que a gente falou de ser escravo da mente? Aqui está o escravo da mente. E aquele que é mestre de si mesmo, ele tem a criação consciente. Então, ele não fica só sendo levado, dirigido pelo mundo exterior. Porque se eu ficar só reagindo às coisas que acontecem lá fora, eu estou sendo, então, estou criando sempre algo automático. E a criação automática inconsciente, que está ligada ao meu condicionamento mental, está sempre ligado ao passado. E se está ligado ao passado, os meus resultados futuros, as minhas ações, elas vão gerar resultados iguais ao que eu tenho hoje. Por quê? Porque está ligado ao meu passado. Então, se eu ficar nesse ciclo vicioso, pouca coisa vai mudar na minha vida. Eu não vou chegar aonde eu tenho de propósito, de sonhos, de coisas grandes que eu quero, porque eu vou estar preso ao condicionamento mental, eu vou ficar preso à história do meu passado e à narrativa que a minha mente ela conta para mim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa assumir o controle da narrativa. De novo, nós temos que assumir o controle da narrativa que a gente conta para a gente mesmo. Porque se não houver o controle dessa narrativa, que é o controle dos nossos pensamentos, a gente vai viver de modo automático e inconsciente o resto da vida, o tempo todo. Então, se eu quero novos resultados, se eu quero melhores resultados, grandes resultados, eu tenho que mudar a história que eu conto para mim mesmo. De novo, se eu quero mudar a minha história, mudar os meus resultados, aliás, ter resultados maiores, realizar sonho, propósito, eu preciso, então, mudar a história que eu conto para mim mesmo. E para mudar a história que eu conto para mim mesmo, eu tenho que estar percebido
dos meus pensamentos, se eles vêm da fonte que está condicionada do meu passado, ou se ele vem da onde eu realmente quero. E como é que eu sei se ele vem da onde eu quero ou se ele vem do meu passado condicionado? Eu sei através da emoção que eu sinto. De novo, eu sei se a história que eu estou contando para mim mesmo vai me levar para o propósito que eu quero, se a minha emoção ela estiver de acordo com aquilo que eu quero. Porque se a minha emoção estiver de acordo com aquilo que eu não quero, eu não vou sair do lugar. Quem que se Anderson, lembra? Só terminar rapidinho. Quem se lembra do princípio da intenção e da atenção? Fala aí, Alfredo. Não estou te ouvindo. eu tirei do mudo aqui. Não, eu confesso que agora eu fiquei impactado porque eu entrei nesse negócio, eu entrei legal. E aí, o que eu fiquei pensando, cara? Eu queria um exemplo disso, cara. Se pudesse dar um exemplo, porque assim, é como se eu fiquei imaginando a emoção, sabe quando você quer botar um reagente no medicamento para ver se ele existe? A emoção é como se ela estivesse validando, né? Que a minha consciência está indo para o lugar certo. Mas eu entendi, tipo assim, quando você falou, eu pensei assim, o tal do no pain, no gain, né? Às vezes eu estou sem vontade ou triste de ter que fazer algo que é preciso ser feito. Como é que eu faço uma leitura em cima disso que você falou? Então, se você está triste, sem vontade de fazer uma coisa que precisa ser feita, então vamos lá, ó. Você precisa fazer alguma coisa que é futuro, do seu futuro, que vai impactar no seu resultado futuro, que eu imagino que seja algo que você queira. É um propósito, é um sonho, é um desejo, é algo que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. Porém, a sua emoção, olha a emoção que você está sentindo, que você falou, muito legal. Como é que eu não quero fazer, não tenho vontade de fazer, Sim, certo? procrastina, desmotivação. Desmotivação, quer dizer, a sua emoção, nesse exemplo, é negativa. Então, se a minha emoção ela é negativa, a minha emoção ela está onde? Aonde eu quero, aonde eu não quero? A emoção está onde eu não quero. Aonde eu não quero. Se a emoção está onde eu não quero, ela está negativa, certo? Porque é não, é negativo, está Aham. negativo, e ela está ligado a quê? Está ligado ao meu condicionamento do passado. Está ligado ao conhecimento do passado, está ligado àquilo que é a minha mentalidade, a minha programação mental do passado, que é, normalmente, a maioria dos casos, negativo. Então vem aquela coisa, não tem vontade, mas será que isso é bom? Não vai levar a nada, para que eu vou fazer isso? Não sei o quê. Por quê? Porque você pode ver que é uma emoção, um sentimento que você já teve várias vezes, em situações semelhantes, quando você quer chegar a algum lugar mais longe, quer realizar alguma coisa maior, chegar a algum propósito. Sempre vem esses pensamentos, sempre vem essa emoção para quê? Para te parar, para te impedir de Uhum. chegar no lugar que você deseja chegar. Aham. Então, é demais isso, perceber isso, porque isso já é um nível maior de consciência. E uma vez que eu tenho esse nível maior de consciência, e eu percebo, você viu a narrativa que tá mencionando na mente que você falou? Não estou com vontade. Quem é que está falando isso? A Olha a mente. narrativa, né? Olha o que a mente está falando. Deixa para amanhã, tá chato, não sei o quê. Quer dizer, você vê que está tudo ligado ao passado. Isso tira a energia, né? Tira a alegria, a força de avançar, de ir para onde a gente realmente quer. Então, você ter controle sobre essa historinha na cabeça é, é o que eu falei, é o ponto-chave no nosso, é o ponto de criação, é o ponto-chave de criação nosso. É ter esse percebimento, não sei se existe essa palavra, mas e ter essa percepção
daquilo que está tendo de conversa, de história, de narrativa na minha cabeça. Então, se ela é negativa, opa, eu tenho que mudar essa narrativa, eu tenho que mudar essa conversa na minha cabeça, eu tenho que fazer um giro, eu tenho que levar do ponto negativo que ela está para o positivo. Como é que eu faço isso? Antecipando aqui bastante coisa que eu ia falar já. Como é que eu faço isso? Primeiro, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um propósito, se eu tenho um sonho, eu visualizo aquele sonho, eu olho para aquilo que eu quero, de novo, com atenção, com detalhe, e eu sinto a emoção de ter aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejo, aquilo que eu tenho de propósito, e aí eu inverto a minha emoção para aquilo que eu quero e não para aquilo que eu não quero. Esse processo é o que muita gente faz, chama de ressignificar, né? Você está o tempo todo ressignificando, né? Pode chamar de ressignificar, mas é muito além, né? Porque o ressignificar, você está trocando alguma coisa do passado negativo por uma coisa positiva, olhando com os olhos de hoje. Assim, faz sentido, mas eu não gosto, nem uso muito essa palavra ressignificação mais, porque eu acho que é algo que, para mim, fica meio preso a coisa de passado que você tem que ressignificar. Não vamos falar assim, né? Vamos olhar como que, tendo maestria do nosso pensamento, sendo mestres de nós mesmos, entendendo que existe uma narrativa, sempre vai existir uma narrativa na nossa cabeça quando a gente quer algo para o futuro, planejar do futuro, algo melhor, crescer alguma coisa, e vai se, vai se opor, vai haver uma oposição do meu condicionamento passado, da minha programação mental do passado, para que eu não realize aquilo que eu quero realizar de propósito, de sonho, do meu futuro. Então, se eu tiver essa atenção, se eu tiver alerta, se eu tiver presente, se eu tiver no agora, eu estou observando esse movimento mental de pensamento na minha cabeça. É muito rápido, né? Muito sutil. Eu estou falando aqui, imagina uma câmera lenta, né? É como se a gente tivesse aqui falando de coisas que acontecem em milésimo de segundo na nossa mente e que até então a gente talvez nem percebia, eu percebi um pouco, e a gente está esmiuçando aquilo ali, né? É como se pegasse um dragão da Lego que tem aqui no Disney Spring, um dia quem nunca veio vai vir ver, eu espero, ou então você procura aí na internet, tem lá um dragão de Lego. Se desmontasse todo aquele dragão de Lego em pecinha pequenininha, aí você fala, caramba, como é que essas pecinhas se transformaram nesse dragão? Porque a gente agora está falando peça a peça, passo a passo, de forma lenta, para que a gente possa de verdade compreender o processo criativo de manifestação e ser mestre de si mesmo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo, Então, tranquilo. vamos lá. Foco, assumindo o controle da narrativa. Foco no futuro e não no passado. Foco no futuro e não no passado. É claro, pessoal, que assim, tudo que a gente está falando aqui hoje é uma mentoria, uma aula, mas isso precisa ser vivido na prática. A gente tem que viver isso na prática, ok? Para que, como dirigir um carro, que no começo a gente fica, né? Estão fazendo certo, fazendo errado, e agora, esse não sei o quê, é natural, todo mundo aqui vai ter esse tempo de transição, até que isso também, de certa maneira, fique no automático. Só que não vai ser mais um automático inconsciente, né? Não sei nem se dá para ter esse automático consciente, mas é quase isso para mim. A gente começa a se perceber muito mais e ficar mais rápido nesse processo de manifestação, de criação. Então, o foco de atenção do pensamento, lembra? Ele a gente está no agora,
mas lançou ele no futuro. Lembrando lá da quinta lei, dos princípios, espirituais, né? Então, você está olhando para aquilo que você deseja, né? Você sabe o que você quer e não vai ficar dando atenção para aquilo que você não quer. Porque se eu der atenção para aquilo que eu não quero, as minhas emoções vão ser negativas e eu não vou sair do lugar. E é bom que as emoções elas se manifestem, sempre vai se manifestar. Você quer saber onde está seu pensamento? Não é onde você está pensando às vezes, é onde está a sua emoção. Já viu quando você pensa assim, não, vai dar certo, 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 mas você está morrendo de medo. Porque a tua emoção, ela fala a verdade, né? A realidade, a verdade, não está no que a gente pensa, está no que a gente sente. Então, fazer escolhas baseado no resultado, não nos condicionamentos. Então, a historinha que fica na nossa cabeça é: não vai dar certo, não vou conseguir, não vai acontecer. Eu vi um pedacinho do Pablo Marçal, né? Está em evidência em São Paulo, bastante, né? No Brasil, né? Talvez. E eu vi um repórter falar assim para ele: quem você quer que seja o seu adversário no segundo turno? Aí ele falou: não vai ter segundo turno. Aí o cara falou: mas digamos que tenha segundo turno, qual seria para você o seu preferido? Quem seria para você mais fácil derrotar? Ele falou: olha, não vai ter segundo turno. Aí o cara insistiu: não, mas só uma situação hipotética. Vamos fazer de conta que vai para o segundo turno e me diz quem você preferiria estar no segundo turno. Ele falou: cara, você não entende de metafísica, né? Porque se você entendesse de metafísica, você não ia ficar fazendo insistentemente essa pergunta. É, Vamos fazer o seguinte: passa para a próxima pergunta. O que que. Cara, mas não dá, cara. Hoje você tá demais, cara. Porque eu tô acompanhando isso, né? Acho que ele falou de física. Essa coisa de física quântica também tá me pegando muito, cara. Entendeu? E Então, eu reparei que a própria. Eu estou acompanhando um pouco a eleição também, né? Até do ponto de vista de marketing, de narrativa, eu reparei que a própria Tabata, que é uma das concorrentes, começou a fazer isso. Ela recebeu a mesma pergunta e ela deu a mesma resposta. Na verdade, ela não deu a mesma resposta, mas ela deu uma resposta. Ela fez exatamente. Ela não quis responder o que o entrevistador estava perguntando, né? Porque ela não acredita que aquilo ali queria acontecer. Então ela queria construir a realidade dela, assim como o que você falou aí, que eu entendi, é que o Pablo está tentando construir a realidade dele. Então ele está movendo a espiritualidade dele, a energia dele, em função daquilo que ele quer construir, com a mente dele, com a potencialidade dele, né? Eu senti que a perfeito. Tabata pegou um pouco esse negócio, entendeu? Então eu tenho feito acompanhando essa, não tanto, claro, pela política, mas muito pelo entendimento do domínio da narrativa, né? Porque eu acho que isso está em tudo, né? Exato. Eu, Excelente. eu ia trazer até essa pergunta hoje, porque estava me incomodando ver isso, no sentido assim, caramba, esse cara ele prefere pagar o preço do ridículo, caso não aconteça, e talvez depois inventar qualquer justificativa, mas ele está apostando e está muito nítido que ele está apostando em declarar a realidade, né? Então, para muitos, ele ofende as pessoas com esse posicionamento, né? As pessoas não aceitam, né? Como é que fala? Essa confiança, não, confiabilidade. Ele está muito convicto, né? E está muito prático ver exatamente o que ele está fazendo. Ele está declarando aquilo que ele quer que aconteça na vida dele e tá batendo vou falar, na minha cara, porque eu falo assim, ele tá abusando e hoje ainda, Anderson, foi assim que eu falei, cara, é melhor fazer isso e correr o risco de acontecer e deixar para lá caso não aconteça, do que você ficar com medo do que as pessoas vão achar caso não acontecer. A gente está deixando de, talvez, pôr isso para funcionar na nossa vida, porque a gente está preocupado caso não aconteça. E ele é o contrário. Eu vou fazer tanto que vai acabar acontecendo, porque as pessoas vão acreditar. Exato. Cara, muito legal o que vocês estão falando. Esse exemplo do Pablo Marçal, ele é um ás nisso, tá? Ele é um cara que é extremamente
criativo, ativacional. Então, quando ele maneja essa energia da maneira como ele está manejando, assim, não existe para ele a possibilidade de não acontecer, gente. Isso é verdade, tá? Isso não é uma coisa, até que o João falou agora, é preferível falar que vai ter e depois, se não ter, dar uma desculpa e tal, trazer uma situação. Cara, assim, ó, para ele já aconteceu. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que a gente espera. Já falamos disso aqui. Ô, É Anderson. o maior poder que a gente tem é esse, que é o Anderson, você poder me de criar pela escuta? fé. Oi, Angélica. Estou Tudo bem? Boa escutando noite, tudo. pessoal. Pode falar. Ele trabalha hoje para alcançar o que ele almeja no amanhã. É exatamente o que você explicou no outro bloco, que é o presente, trabalhar o presente para alcançar o futuro. Hoje terá a entrevista dele na Globo News às 10h30 da noite. Quem puder, assista. A cada 3, 4 palavras dele é uma afirmação. Ele trabalha a física quântica o tempo inteiro. Exato, Angélica. É isso mesmo. É assim, acho que é muito interessante esse acompanhamento do Marçal, porque a gente está aqui para aprender e aprende muito com ele também. Eu fiz também com ele o método IP, né, lá atrás, 2019. Colaborou muito para o meu crescimento, meu entendimento. Então, eu acho que vale a pena pegar esses detalhes, colocar dentro do que a gente está ensinando aqui e servir de aprendizado, tá, pessoal? Então, fazer escolhas baseado no resultado e não nos condicionamentos, porque a emoção, lembra que a emoção, ela leva a gente a uma escolha. E se a gente não tiver com a emoção certa, a gente vai escolher errado. A emoção me leva às escolhas. Se eu não tenho a emoção certa, eu vou escolher errado, vou agir errado e vou ter um resultado que eu não quero. Ok? Ô, A Anderson, mente. Oi. desculpa atrapalhar aqui, Claro. veio assim muito forte na cabeça um outro exemplo, né? Talvez não tão atual, mas foi a reação de Davi a ver o gigante a primeira vez, né? Porque a decisão, ele não deixou a emoção atacar, né? Ele pegou, como assim que vocês vão deixar esse cara falar, né? Ele usou de outros fatores que não era o que o exército inteiro que estava preparado para a guerra usou. Então, acho que o Davi é um outro exemplo nesse quesito, né? De declarar que ia matar o gigante antes mesmo de ter feito e de ter acreditado. É isso mesmo, perfeito. Então, uma coisa importante que o Criador nos deu, Deus nos deu, né? É que a mente, ela só pode pensar uma coisa de cada vez. Ainda bem. Parece que a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade é uma confusão isso, né? Você pensa várias coisas ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, né? Na verdade, mas são várias coisas diferentes. Mas a mente ela pensa uma coisa de cada vez. Isso é bom porque aí a gente pode colocar o foco naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. O fato é a atenção a essa história, a essa narrativa que está dentro da minha mente. Então, por isso que eu preciso ter essa autoconsciência e o discernimento da minha emoção, daquilo que eu estou pensando naquele momento. Então, de novo, passado tem a ver com as experiências, as crenças, as convicções, né, conhecimentos que a gente tem. A história que a gente conta pode estar sendo muito influenciada por esses condicionamentos do passado. E se a historinha, a narrativa que eu estou contando para mim mesmo, ela for negativa, eu não vou viver o futuro que eu quero, não vou alcançar a oportunidade que eu quero, o sonho, o propósito, ou seja, eu não vou ter o resultado que eu desejo. Então, de novo, frisando, assumir o controle dessa história na minha cabeça é
a chave da criação. Fazer escolhas baseado não no meu condicionamento, mas naquilo que eu quero como resultado. Ok? O poder da narrativa, baseado nos condicionamentos, nas crenças, convicções, nas experiências. A narrativa que você conta gera uma emoção, gera uma ação e vai gerar o resultado. Por fim, o que gera o resultado é a narrativa que você conta para você mesmo. Não se pode estar sendo controlado pelos fatores externos dos pensamentos condicionados. Porque senão, quando a gente está também controlado pelo condicionamento, a gente pode criar uma vítima. O que é uma vítima? A vítima é aquele que é o irresponsável. A culpa não é minha. Ah, assim, né? Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo. Eu não posso. Então, esse lugar de vítima é um lugar do passado, ok? É um lugar de uma narrativa, de uma convicção, de crenças do passado. Uma programação mental que é escrava da mente e não mestre de si mesmo. Então, a vítima, você pode ver, você quer ver uma pessoa vítima? A pessoa que vive reclamando. Ainda bem que aqui ninguém reclama de nada, né? Mas deve ter alguém perto de você, no trabalho, na família, de pessoas que reclamam. Quem é essa pessoa que só reclama? Ou reclama pouco, que seja, mas que reclama? É vítima. Não é quem tem autorresponsabilidade, mas é alguém que é irresponsável. É alguém que está sempre dando desculpa. É alguém que está sempre criando um vilão. O que é o vilão? É o culpado. Não, a culpa é desse, é daquele, é do outro, do governo, é do chefe, é do patrão. Tem sempre o culpado. Ou a mente vai criar esse que eu chamei de inútil, né? Quer dizer, aquele que, mas não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não dá para fazer nada. A gente nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, isso é muito triste. E nós temos que, obviamente, sair bem fora, bem longe dessa, dessa persona, desse personagem, desse papel terrível de vítima, de vilão ou de inútil que a mente ela cria e mas muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, de algum nível, vive nessa condição de vítima. Então, aliás, quando fala em condição, já tem a ver com passado, né? Porque condição é algo que foi criado no passado para que você viva hoje. Então, existe uma condição, está condicionado. Então, nós não fomos criados para sermos condicionados. Quem é condicionado são, né, os animais, não é isso que a gente condiciona. Agora, as pessoas foram feitas para serem o quê? Livres. Então, é essa liberdade para que a gente foi chamado. E só existe liberdade se houver o quê? Consciência. Se não tivermos consciência de quem a gente é, potencialidade pura, de que nós somos luz, de que nós somos a, a, a maior criação de Deus, do Criador, de que a gente tem o poder de criar. Se a gente não tiver consciência dessas coisas, lascou. A gente vai ser mais um no mundo, né? Mais um qualquer sendo governado por outros que têm um nível de consciência maior, certo? Então, assumindo o controle na prática, vamos lá. De novo, é quase que uma repetição do que a gente já falou aqui.
mas vale a pena. Vamos lá. A emoção vai te dizer onde está a sua atenção. Se a sua atenção está no positivo, está no negativo. O exemplo do Alfredo foi maravilhoso. Quando ele disse que não, pô, não tem vontade de fazer, não estou afim, não estou tá legal, blá, blá. Quer dizer, essa emoção negativa, ela está dizendo o quê? Que a sua atenção não está no seu resultado, que a sua atenção está no seu condicionamento passado, mental, das convicções antigas. Se o ponto de controle estiver no condicionamento do passado, a história que você conta será negativa, como falamos. Tem que eliminar a influência do passado, tem que nascer de novo, tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fazem novas. Tem que. Como é que Jesus fala? O grão de trigo tem que morrer. Se não morrer, não vai germinar e não vai ser aquilo que ele precisa ser. Paulo falava: despojeis do velho homem, andemos em novidade de vida. Então, assim, tem que largar a bagagem do passado. Tem que soltar. Tem que soltar e se jogar pro agora, olhando também para o futuro, para aquilo que você deseja construir aqui né, no mundo físico. Hoje a gente está misturando a aula entre mundo físico e não físico, lembra? Então, continuando, tem que ter o foco de atenção no pensamento, o foco de atenção do pensamento no sonho, quer dizer, uma parte, né? Você lança o sonho e se compromete com ele. Porque se eu lanço o sonho e me comprometo com ele, eu passo a quê? A ficar atento às histórias que estão dentro da minha cabeça. Então, de novo, a emoção que eu sinto, se ela estiver negativa, eu já sei que o foco do meu pensamento não está no meu resultado, ela está onde? No meu passado. Ok? E aí eu não vou criar aquilo que eu quero. Transforme o que você quer na história que você conta. Então, peraí. Se eu conto na minha cabeça a história de que eu não vou conseguir, eu contei para vocês uma história minha, né? Que eu estava numa indústria farmacêutica, tinha lá meus 23 anos e eu queria montar uma empresa de limpeza para a indústria farmacêutica, porque a empresa de limpeza que tinha lá era horrível. E eu fui conversar, fiz um business plan, fui conversar com o meu diretor, ele achou o máximo, falou, meu, vamos embora, você quer ir? Eu vou te dar. Aí fui falar com o meu gerente direto, putz, o cara botou tanto medo, não sei o que vai ser da sua vida, se não der certo e tal. Aí fui conversar com a família também, a família, ó, vai dar errado, isso, poxa, depois como é que você vai conseguir emprego desse? Que eu voltei atrás. Por que eu voltei atrás? Porque a emoção que ficou dentro de mim deixou de ser aquela olhando para o resultado, olhando para o meu sonho, que eu queria, que ia dar certo, que eu tinha confiança, e começou a olhar para quê? Para o passado. Não, não é assim, não vai dar certo. Olha, é melhor você ficar com o passarinho que você tem aqui, que você vai olhar para o que está voando, você não tem certeza, e se der errado, aqui você está seguro. Então, a segurança, né? O lugar de conforto, quentinho, para que você vai sair daqui? Era essa a história que estava na minha cabeça e que me segurou. Mas tinha outros propósitos, né? Até falei já, depois eu conheci a Solange e a gente foi junto voar, né? Saímos os dois. E estamos até hoje. Então, tudo coopera para o bem. Mas essa foi a narrativa, e eu não tinha a menor consciência de tudo que está falando aqui, né, pessoal, hoje. Mas essa era a narrativa que estava na minha cabeça. Então, a narrativa que está na nossa mente comanda aquilo que eu vou criar.
Ficou claro isso para vocês? A chave é ter o controle sobre a história que você conta para você mesmo. Esse é o ponto de criação. Onde está sua emoção, lá está o seu pensamento. Lembra? O que que eu tô, onde está meu pensamento? Será que o pensamento está no positivo, está no negativo? Olha para a emoção. Se a emoção estiver negativa, está para o negativo, está para o passado. Se a emoção estiver positiva, é porque ela está para o resultado, está para o sonho, tá beleza. Vamos embora. Se a emoção ela estiver na ansiedade, no medo, na preocupação, quer dizer, o que acontece, tá, gente? Isso daqui que aconteceu comigo, não aconteceu comigo só uma vez, aconteceu outras vezes depois, em outros projetos, em outros saltos que eu fui dar na minha vida empresarial depois. Então, isso aqui acontece o tempo todo. Porém, por eu não ter essa consciência de hoje, toda vez que eu passava por um momento desse, eu ficava com medo, preocupado, ansioso pra caramba. E até eu acredito que a maioria das vezes eu dei o passo e fui, me joguei. Mas cheio de medo, sofrendo, porque a gente sofre. Quando a gente está debaixo do condicionamento da mente, é só sofrimento, lembra? Porque a gente não tem clareza do que está acontecendo, de quem a gente é de verdade. Então a gente fica com medo. E aí, toda vez que você se deparar com uma oportunidade que você deseja, uma coisa legal, você sempre vai ter medo. Por quê? Porque você não tem clareza desse processo de manifestação, desse processo de criação. Identificando pela emoção uma negatividade, faz o giro, lembra? De foco de pensamento, visualizando o que você quer e assim mudando a sua emoção do negativo para o positivo. Então, essa é a chave. Eu fiz aqui um. Eu queria ter. Semana que vem, vou pedir ajuda para o Alfredo para ver se a gente põe um slide. Mas não deu tempo de eu botar esse slide aqui, eu estava fazendo agora. Acho que eu vou ter que tirar aqui, né, Alfredo, o slide daqui para ver se eu consigo mostrar esse esquema. Aí. Ó, Silvana, grande Sil! Vamos ver Ah, tá. se dá para enxergar. Acho que não, né? Dá para enxergar? Até dá, mas não sei se não com muita nitidez, né? Não, né? Não, depois você printa, manda uma foto que eu edito, boto lá. É melhor. Não dá para ler nada. Aí, já fica o contrário, né? A letra, né? É, dá para ler sim um pouquinho, mas é Dá. que não dá para, pelo menos aqui no meu computador eu não consigo ver bem o todo, né? É. O que eu botei ali, ó, uma, uma menina Ah, linda ali, tá dá para vendo? ver. Dá De para ver. cabelinho Aham. loiro, ó, ou moreno, né? Moreno, né? Tá preto, né? Morena ali, ó, bonitona, sorrindo, feliz, alegre. Estão vendo ali a figurinha? Uhum. Então, a figurinha somos nós. Aí embaixo está escrito a história que você conta. Então, tudo, você vê que a história que você conta está no centro de todo esse esquema aqui, dessa fórmula. Por acaso, eu nem tinha reparado isso, estou vendo isso agora. Então, a história que você conta, como eu falei, é a chave, ok? Eu botei ali embaixo, ó, o ponto de criação. Bom, ali tem uma seta do lado, para mim aparece do lado direito, mas era para ser o esquerdo, né? Que está escrito ali passado, experiências, condicionamento. Tá tão ruim que nem eu consigo entender o que eu li, que eu escrevi, né? Condicionamento, cadê? Experiências, crenças, convicções, condicionamento mental, tá? Aí eu risquei. Por que que eu risquei? Tá um X, tá vendo? Porque a gente não pode, a gente tem que eliminar isso da nossa cabeça. Essa programação que existe,
ela precisa ser, vamos dizer assim, eliminada. No meu livro, Quem está no controle da sua vida, eu falo que tem um israelense, o doutor Moish, ele fala o seguinte, que a epigenética já mostra, ele é geneticista, né? Ele fala que a epigenética, que é a genética ligado ao mundo exterior, a influência do mundo exterior, que é 98%, né? Segundo o sócio do Felipe lá, o doutor PhD aqui de Harvard também, que eu esqueci o nome dele agora, a Silvana deve lembrar aí, mas ele fala que 98% da influência do ambiente é quem controla que pode controlar a nossa mente. Claro, se não houver consciência, tá? Então, uma vez que a gente tem consciência, a gente começa o quê? A eliminar esse padrão mental do passado que foi assim feito, né, de forma aleatória e conforme a gente foi crescendo, foi conhecendo, foi ouvindo e a gente foi catando as experiências que a gente teve, traumas, etc. Só que aqui tem muita coisa negativa, muita coisa negativa. Por isso que a gente muitas vezes fica emperrado, empacado, com medo, preocupado, ansioso pra caramba. Tá aqui. Então, vamos lá. Voltando para o bonequinho. Emoção gera uma ação, gera um resultado, que é o R, né? Então, o resultado vai ser o quê? A história que eu conto. Então, a história que eu estou contando vai gerar um resultado. Embaixo da emoção tem um positivo e um negativo. Então, se a minha emoção ela é positiva, vai ter alegria, vai ter entusiasmo, esperança, gratidão. Se a minha emoção for negativa, vai ter medo, vai ter insegurança, que mais? Preguiça, ansiedade. Então, pela minha emoção, eu consigo saber o que eu estou pensando e aí eu posso fazer o giro que eu estava falando. E aqui, uma coisa importante que eu escrevi aqui, duas coisas. O que você quer e o foco no que você não quer. Quando a sua emoção é negativa, isso tem um lado bom. Qual o lado bom? É que você percebe que você está com o seu pensamento naquilo que você não quer. E que o foco está naquilo que você não quer. Então, uma vez que você percebe isso, você tem a oportunidade de exatamente mudar isso para aquilo que você realmente quer, para aquilo que é a oportunidade, aquilo que você quer no futuro, sonhos, e é o seu propósito. E aqui embaixo de tudo eu escrevi visualização, emotização. Então depois eu mando essa fórmula para vocês, para a gente poder compartilhar, mas aqui está, eu sei que resumido, mas aqui está o segredo da criação, da manifestação. Agora me conta, o que vocês entenderam, não entenderam, dúvidas, e vamos tentar ficar todo mundo na mesma página. Quem quer começar? Ou até um pensamento, né, que veio para você agora, que nem o João falou de alguma coisa que veio para ele, coisa que a gente pode também usar para se fixar, né? Exemplos. Eu acho que o que você falar não vai ser bom só para você, vai ser bom para todo mundo, porque a gente está aqui para aprender. Então, ainda que você fale coisa que parece estar errada, a gente nunca erra, né? Como disse Nelson Mandela, ou a gente ganha ou a gente aprende. Posso começar, Anderson? Deve. Vamos Eu lá. até caiu aqui, depois eu voltei para a aula, mas eu acho que
de todas as mentorias até hoje, eu acho que essa aí foi a mais chave, assim, a mais prática, a mais explicativa, assim. Todas foram muito boas, claro, mas assim, hoje realmente superou todas, assim, para mim, né? Porque às vezes na prática é difícil, a gente não sabe. Se está com uma emoção negativa, um pensamento negativo, e às vezes a gente quer sair daquilo ali e não sabe muito bem, né? Então, assim, ficou muito claro como mudar isso realmente na prática, ali nos momentos que a gente passa, né? A vida, as coisas acontecem, né? De bom e de ruim, e a gente aprendeu a observar os pensamentos, a observar os sentimentos, as emoções, né? Mas realmente, assim, para mim hoje foi muito, assim, chave, muito especial, realmente, sabe? É algo que eu já procurava entender há muito tempo e foi, assim, resposta. Então, aquela pergunta que você tinha para mim sobre criação, hoje está claro para você? Você deu, Hoje tá claro. abriu mesmo aí Sim, a clareira e deu para compreender, ok? sim, eu inclusive já tô aqui, meu Deus, tem que assistir de novo. Vou assistir de novo, tem que mostrar isso para as Eu acho que é pessoas, ótimo, ótima né? ideia. Porque, de novo, não adianta só a gente aqui saber, a gente precisa viver, a gente precisa experienciar isso. Não adianta você saber sobre o mel, que o mel é maravilhoso. Se você não experimentar o mel, você nunca vai saber o que é o mel de verdade. Então, tem que experimentar, tem que viver na prática, tem que realmente. Deixa eu só dar um oi aqui. Tem que realmente sentir. Lembra que eu sempre falo essa palavra, né? Adoro essa palavra. A gente não tem que só saber. Saber é importante, mas o que liberta não é o saber, é o sentir, é o perceber, é o estar que nem aquelas virgens de Mateus 25, as 5 apercebidas, as 5 ungidas. Parece que elas eram mais especiais. Não, não é nada disso. Elas só estavam presentes. Elas só estavam conscientes. Então, a hora que chegou o Cristo, né? Chegou o noivo, ela estava pronta. Então, elas sabiam esperar. Então, no processo de criação, de onde você começa a desejar, vamos pensar numa casa. Você vai reformar uma casa ou vai construir uma casa. O que que você, a primeira coisa que acontece? Você pensa numa casa, certo? Aí você pensa nos detalhes da casa, a casa assim, assado, ou vou reformar assim, assado, vou colocar essas paredes em tal lugar, esse tamanho, e vai indo para o acabamento, e vai. Detalhe. Aí você pensou, bota no papel. Botou no papel e tal, o engenheiro, o arquiteto, mediu, fez tudo, colocou no papel, vai começar a criar, de fato. E aí você vai trazer o material, trazer tudo, e vai acontecer um monte de rolo, né? Eu não sei se aconteceu com você já, mas toda vez que eu faço reforma, nunca fica no preço que eu orcei, nunca demora o tempo que eu planejei, nunca acontece de forma tranquila, é sempre um rolo, é sempre demorado, é sempre mais caro. É uma doideira, né? Então, assim, mas é assim, o processo de criação, ele, você sair do não físico para o físico, você tá aqui, ó, você tá no não físico, você vem para o físico, isso requer uma mudança de frequência absurda. E para a gente chegar onde a gente quer, nós temos que ter uma frequência diferenciada, uma frequência mais elevada. Não estou falando que a gente tem que ser melhor do que ninguém. A gente só tem que ser quem a gente já é. A gente tem que ser. A gente tem que sentir a essência que nós somos, a consciência que nós somos. E aí você sobe, eleva a sua frequência e todos os problemas que você passa. Já vou deixar você falar, se todos os problemas que você passa para sair daqui, para chegar aqui, você passa, mas de maneira leve, onde você sofre menos. Esse é o grande segredo da nossa mentoria. Não é que a gente não vai ter problema, não, nós vamos ter problema. Também, se não tivesse consciência, ia ter também. O nível de problema talvez não mude, mas
a maneira como você vai responder, vai agir, vai sentir as coisas, vai ser completamente diferente. O nível de ansiedade, bum, cai. Preocupação, bum, cai. Medo, bum, cai. Essas coisas, insegurança, bum, cai. Já pensou? Você indo para onde você quer ir com essa consciência, com esses estados do ser, muda tudo. Fica tudo mais fácil. Fala assim. Pessoal, boa noite. Então, eu estava um pouco sumida porque uma mentoria que eu fazia na terça acabou mudando para segunda, mas eu tenho acompanhado lá gravado, né? E só pegando um pouco assim de tudo que eu absorvi até o momento, inclusive hoje eu estava pensando assim, olha, fiquei sempre positivamente, assim, cara, tomara que hoje eu consiga participar, mesmo que seja um pouquinho. E aí, para minha surpresa, foi encerrado a mentoria antes, então eu pude participar. E aí eu precisava também relatar isso. Eu sempre vejo você citando coisas da Bíblia. Eu nunca fui uma pessoa que eu nunca li a Bíblia, tá? Já li assim, às vezes no catecismo, alguma coisa, às vezes tinha que ler e meio que era obrigada a ler. Mas eu sempre vejo você citando. E aí eu comecei a falar assim, cara, por que que eu nunca li a Bíblia? E aí eu fui procurar onde é que eu tava a minha Bíblia. E a minha Bíblia simplesmente tinha sumido, depois eu fui descobrir que meu cachorro comeu a minha Bíblia. E, e aí eu comecei a ficar com aquilo e eu comecei a ficar com raiva porque meu cachorro comeu a Bíblia, tá? Mas aí depois eu falei assim, o quanto é necessário que eu tenha uma Bíblia? Então eu comecei a entender que o fato de não ter uma Bíblia estava me causando diversas coisas ruins dentro da minha casa. E aí você falando sobre a questão da negatividade, quando a gente pensa naquilo dali e tal, e eu achava assim, cada vez que eu penso que sem a Bíblia isso está causando coisas ruins, parece que está acontecendo. E de repente e eu comecei, eu trabalho junto com a Sâmara, você conhece a Sâmara, e alguma coisa que eu falei assim, ela falou assim, Sil, você já leu a Bíblia? Eu falei assim, não, nunca li a Bíblia. E na minha cabeça eu pensei, nem nunca vou ler enquanto eu não comprar. 2 dias depois, eis que ela me manda uma Bíblia de presente. E aí Uau, chegou aqui a Bíblia para mim. que E, legal. e aí eu vendo tudo isso que você falou, o quanto que e eu falei assim, cara, por que que você me deu uma Bíblia? Eu senti que você precisava de uma Bíblia. E ela nem sabia que meu cachorro tinha comido a minha Bíblia, né? Então, assim, então, o que eu tenho absorvido muito de tudo que você tem falado, tem trazido é a questão realmente do que a gente cria como objetivo e aquilo que está aqui, daquilo que a gente projeta, né? E isso acaba ali influenciando também as pessoas. E aí eu desacreditava também, eu achava que a gente só conseguia influenciar ou estar na mesma frequência ali de pessoas que estivessem fisicamente. E o contato que eu tenho com a Samara é virtual, o contato que eu estou tendo aqui com você é virtual. Então, tudo isso reafirmou o quanto é muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? Então, É, até te agradecer, obrigado. Eu acho que eu entrei aqui exatamente no momento em que eu precisava ouvir, que é essa identificação da emoção, da negatividade, né? E o que a gente foca, o pensamento, né? É, Então, e assim, e visualizar, né, o que você falou para a questão de mudar a sua emoção para algo mais positivo ali. Então, cara, até te dando feedback, obrigado. Eu acho que eu entrei no momento que eu precisava realmente ouvir para reafirmar tudo que vem acontecendo, tá? Obrigada. legal, legal, Silvio. Valeu. Obrigado pelo relato. E seu cachorrinho é um cachorrinho inteligente, né? Você vê que ele não só leu a Bíblia, ele comeu a Bíblia, ele foi mais fundo ainda, né? Ah, que legal. O que a gente fala aqui é quântico, né? No sentido de que não existe barreira física do tempo, nem do espaço. Então, nós somos, em última análise,
o não físico, né? Nós somos a energia e então as pessoas sentem a nossa vibração em qualquer lugar do universo, né? Isso é muito louco, uma vez que a gente entende, acredita nisso, sente isso, é sensacional. Então, a gente tem uma influência grande, tá? Sobre tudo, né? Sobre, não sobre as outras pessoas diretamente, até tem, né? Tem gente que usa esse poder da narrativa para subjugar um povo, né? A gente vê no Brasil, até o Marçal tem falado muito disso, né? O uso do comunismo, né? Da ideia, da narrativa do comunismo para prender as pessoas, né? Desde criança, sem educação, não sabe, educação financeira, então, quer dizer, fica tudo preso, né? Não sabe nem que os nossos impostos, eles são nossos, né? Não são do público, né? Dinheiro público não existe, existe dinheiro do pagador de impostos, né? A doutora Angélica está até ali, né? Tributária que é, advogada, tá aí, sabe? Tá aprendendo com você, tá vendo? Então, isso é muito forte, é muito sério o que a gente está falando aqui e a gente tem que realmente dar bastante atenção. João, vamos lá. Vamos lá, chegou minha hora. Deixa eu falar pro lado. Mas eu roubei um pouco que a gente se encontrou, né? E eu pude falar um pouquinho. Mas vamos lá. Da... Engraçado a Silvinha fazer uma pergunta dessa, que eu ia mais ou menos nessa pegada, que eu estava em dúvida no seguinte. Eu acho que para a gente ter esse pensamento, né, não é só acordar e pensar positivo. Eu acho que você tem que ter uma identidade acima de qualquer coisa para você almejar um estado melhor daquilo que você tá. Porque se você não tem algo a se comparar nesse sentido, ou algo que você almeja que seja o melhor para você, e você ter essa referência, eu acho que fica muito perdido. E aí, essa é a minha pergunta. Se funciona para qualquer jeito, e eu estou tentando assim ser menos ofensivo, sem querer agredir nenhuma outra crença de outra pessoa, mas, por exemplo, mas no meu caso mesmo, eu creio muito em Deus, creio muito na Bíblia, e essa forma dessa. Será que ela funciona também se eu quiser ir completamente ao contrário daquilo que é bom no universo, daquilo que criou o universo, daquilo que vai contra? Ou é só dessa forma? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Tá ficando confuso, mas com tudo isso que você falou, aqui nos Estados Unidos existe um negócio que chama trust fall. Eu não sei como é que é em português, mas você fica de olhos fechados e aí você cai. E aí você tem que acreditar que o seu amigo vai te pegar, né? E eu vi mais ou menos nesse sentido. Eu falei assim, João, daqui para frente tem que viver no trust fall. Feche os seus olhos, mentaliza, acredita que o caminho, as coisas vão acontecer, porque você está mentalizando e está acontecendo. E aí vem a mente, né? Mas se você cair e bater a bunda no chão, eu vou levantar e vou acreditar de novo, que uma hora eu vou flutuar, uma hora vai aparecer alguém para me pegar, e essas quedas aconteceram por uma razão e vai servir como experiência, mas eu vou continuar crendo e acreditando. Mas tudo isso porque existe um ideal, existe uma história lá que eu estou usando ela como um destino, né? Dá também para acontecer esse sistema sem esse ideal, ou seja lá qual é o ideal de cada um. Tá muito confuso? Deixa eu ver se eu consigo clarear e aí você me diz depois. Tá. Assim, você falou assim, né? A gente não consegue acordar positivo, pelo que eu entendi, né? Eu também não conseguia. Até 5 anos atrás, de 2019, eu comecei a estudar profundamente esses assuntos. Então vamos dizer que, vamos botar assim, há 1 ano, 2 anos atrás, vai, máximo 2 anos para cá, eu consigo acordar positivo todo dia.
Aí você falou assim, ter uma identidade. Perfeito. Por que que eu consigo acordar positivo todo dia? Porque aquela identidade falsa, aquela nota de 3 que eu tinha na minha cabeça, de me achar improdutivo, de me achar que não ia conseguir, aquela insegurança que eu tinha, preocupações, medos, tudo isso foi gradativamente ao longo de 3 anos. Não estou falando que com vocês vai levar 3 anos, né? Eu sou lento, né, pessoal? Eu tenho HD devagar, assim, então para mim demorou bastante, mas não significa que seja para todo mundo assim. Levou tempo, João, para que essa identidade, que é a minha verdadeira identidade, que é a sua verdadeira identidade, ela se manifestasse de forma clara. Não vou dizer que está plena, nem que está perfeita ainda. Tenho muito que aprender ainda, muito que fazer acontecer. Mas está bem mais claro hoje essa verdade para mim de quem eu sou. Então, eu não tenho, e esse é o objetivo da nossa mentoria, é que todos nós não tenhamos, em algum momento, mais dúvidas de quem a gente é na nossa essência como potencialidade pura. E isso não é só saber, isso é sentir. Então a gente precisa sentir-se um, né, como Cristo falou, né, um com Ele. Quando perguntava para ele, mas você, como é que você faz tudo esses milagres? Ele falou, não sei o que faço. É o Pai que está em mim e que faz através de mim. Então, quer dizer, não é que seja nosso, mas o que está dentro da gente é como se a gente fosse também um. Então, a gente se mistura e passa a ser a gente também, guardadas as proporções. Então, quando você começa a ter esse sentimento que passa, como é que eu chego nesse sentimento? Vai passar por todos os exercícios que a gente tem falado todo esse tempo. Né? Não sei quanto tempo a gente já tem aqui, talvez quase 6 meses, né, Alfredo? Que a gente começou, acho que em abril. Não, não tem 6 meses, tem uns 4 meses. A gente tem falado, ó, gratidão, olha, meditação, presença, contemplação, silêncio, natureza. Então, a oração que eu passei, de você criar a oração, tem muito a ver com hoje, né? A narrativa. O que eu quero com a oração? Por que eu ficava fazendo a oração para mim mesmo? Repetindo todo dia. Porque a narrativa que eu tinha na minha mente era Limita. contrária. Por exemplo, quando eu falava assim no começo para mim, eu quero ser bilionário, vamos dizer assim. Quando você fala, eu quero ser bilionário, às vezes você olha para você e fala, mano, não tem condição, isso é loucura, é idiotice. Como é que eu estou falando que eu sou, né? Eu sou um bilionário, não é que eu quero ser, eu sou bilionário. Pô, é muita falsidade. Quem está falando isso? É a sua mente. Quem está dizendo que você não é? É a sua mente, porque já que você falou da Bíblia, né? Se a Bíblia fala, eu sou filho de todo dono de todo ouro e toda prata. Pô, se eu sou filho do dono de toda prata, eu tenho todo ouro e toda prata. Eu tenho a abundância. Então, qual que é o problema? Por que eu me sinto mal, me sentia mal em achar que eu era mesmo sem ter? Porque o falso eu, ele pensa dessa maneira. Essa falsa identidade que a gente é levado a ter pelo condicionamento mental, que a gente precisa primeiro ter para depois ser. Não, depois que eu for bilionário, aí eu posso dizer que eu sou bilionário. Isso é falso, porque eu não preciso ter para ser, eu já sou. Então, quando eu começo a acreditar, mais do que acreditar, porque eu posso acreditar e não acreditar, quando eu começo a sentir, perceber
que eu sou abundante, o que que eu vou fazer? O que vai acontecer com a abundância? Ela vai se chegar. Eu vou criar a abundância. Aí fala-se da lei da atração. É mais do que a lei da atração. É claro que isso atrai a abundância, mas não é porque atrai do nada, atrai porque você cria. Como a gente falou hoje aqui do processo todo de manifestação de criação. Você tem tanta abundância dentro de você que você cria aquilo que você deseja, visualizando, sentindo e agindo. E as coisas vão cooperando. Vai dar tudo certo? Não. Vai dar um monte de coisa errada. Mas as coisas que vão dar errada no caminho, elas vão se ajustando para chegar aonde você, no fim, deseja, o seu propósito, o seu sonho. Vai chegar. E quanto mais fiel o seu foco tiver no resultado que você quer, eu acredito que mais rápido ele chega. Porque o problema é que as dúvidas do caminho, as preocupações, os medos, eles vão atrasando a construção. Eles vão prejudicando, vão paralisando. Parece que, vai ver aquela obra que acabou o dinheiro, e aí fica parada a obra porque não tem dinheiro para poder comprar o material e continuar construindo? É meio assim, acabou o dinheiro, acabou a fé, porque entrou a dúvida, entrou o medo, entrou a insegurança, e aí, entendeu? Aí fala, poxa, mas você fala assim, mas como é que, se a coisa não está acontecendo, como é que eu vou ficar em paz se não está acontecendo, se realmente parou, se a coisa não está evoluindo? Ué, mas o fato de não estar evoluindo, aqui, no mundo natural, no mundo físico, não significa que não esteja evoluindo de verdade. Às vezes aparece um obstáculo que, pô, para tirar tem que mover céus e terra. Mas Jesus deixou a dica, né? Se você tiver a fé como um grão de mostarda, até a montanha vai se movimentar. Agora, como é que eu chego a ter essa fé? Sendo quem eu sou de verdade. É só eu ser. Eu sentir quem eu sou, a minha essência. Então, isso, de novo, é fácil, é na hora, é rápido? Não, não é. Eu sei que não é. Mas o quanto antes nós dermos passos nessa direção, realizando esses exercícios e estando cada vez mais presente, cada vez mais consciente, mais a gente vai vivendo a nossa verdadeira identidade, de quem a gente é, a nossa essência. Não sei se deu uma clareada aí, João. Não, deu, foi perfeito. Minha última, eu sem querer tomar muito tempo, existe no mundo hoje vários eu sou, né? Existe o eu sou da Bíblia e, sei lá, para outros povos, outras regiões, existe um diferente eu sou. Se eles colocarem em prática essa questão, né, da positividade, mas aí também se colocar a mesma coisa em prática vai ser, só trocou o nome, mas o eu sou é o mesmo, esquece, tá bom, já me respondi. É isso aí. Só existe um eu sou. É. Pronto. Para qualquer povo, qualquer raça, qualquer cor, o eu sou é o mesmo aqui na Ásia, na Oceania, na América, na Europa, na África. É o eu sou, é o mesmo. Wagner, você levantou a mão e eu vi. Pode perguntar aí. Não, eu vejo a coisa de uma maneira mais simples, assim, sabe? Tipo livre-arbítrio, né? Como você faz coisas ou tem atitudes sem a aprovação de Deus, sem a consciência de Deus, você vai ficar por tua conta, você vai arcar as consequências. Mas com a narrativa certa, com a emoção certa e o resultado que você quer, você vai chegar com um futuro melhor. Um detalhe. Você falou assim, fazer por conta, O como se eu livre-arbítrio tivesse. você faz por conta própria, sem a consciência de Deus, sem a aprovação de Deus, você vai arcar com as consequências. Sem dúvida. O problema é que a gente não quer as consequências negativas, né? É.
Claro A que gente não não. quer sofrer. Mas por que que sofre? Por falta de consciência. Exato. Quando você tem a narrativa Exatamente. certa, a emoção certa e o resultado que você quer, você vai chegar no futuro que você quer. Exato. Então, quer dizer, o livre-arbítrio só existe de verdade quando eu sou um com ele, quando eu sou. É. Porque enquanto eu não sei quem eu sou, o falso eu vai dizer, a mente vai dizer para mim que eu sou o complicado, que eu sou o que não merece, que eu sou o falido, vai dizer um sou falso. E aí, o que que vai acontecer com o meu livre-arbítrio? Eu só eu, eu vou estar inconsciente e só vou criar aquilo que eu não quero. E achando que nem fui eu que criei. Não, isso aí não foi, foi o acaso. Tem até uma música que fala, né, do acaso, quer dizer, eu vou achar que não foi eu que criei, foi Deus que fez assim, aí eu fico com a minha vida na mão, na minha vida tá na mão de Deus. Aí acontece um monte de coisa errada, fala, poxa, foi Deus que quis assim, fazer o quê? É vítima. Não é nada que Deus quis assim. Deus, o que Deus quer, eu gosto muito de Jeremias 29, 11, 12, que fala, os pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de paz e de prosperidade para te Amém. dar o fim que você deseja. Então, se eu sei o que eu quero, Deus já me deu o que eu quero. Não tem essa que Deus quer algo que eu não quero. Deus só quer o que eu quero. Até o que eu não quero, ele faz acontecer. Vocês estão entendendo? Deus é tão bom que até inconsciente. Se eu ficar assim, ó, tomara que minha perna quebre amanhã numa pedra. Tomara que minha perna vai quebrar amanhã numa pedra. A minha perna, eu quero que a minha perna. Sabe o que vai acontecer? Vai quebrar. Ela vai quebrar. Por quê? Porque eu quero que ela quer. Deus vai falar: você quer isso? É igual o gênio da lâmpada. Você quer isso? Então toma. Agora, não faz sentido, né? Uma pessoa deliberadamente ela dizer que quer que quebre a sua perna. Isso aí é. Mas às vezes o pensamento que fica na cabeça da pessoa, às vezes é esse, entendeu? A pessoa pensa que vai cair o avião, a pessoa pensa que vai morrer, né? E fica com pânico, síndrome do pânico. Isso é terrível, meu Deus, é terrível, terrível, né? Passar por essas situações é muito difícil mesmo, precisa de muita ajuda para poder sair dessas coisas. Mas o que que é isso? É tudo criação da nossa própria mente, do falso eu, de quando a gente ainda é inconsciente é levado por esse fluxo, né, por essa onda mental inconsciente. Agora, uma vez que a gente fica consciente, não tem como mais essas coisas acontecer. Mas isso é gradativo, né? Se a gente está passando por um momento desse, até alguém aqui, uma situação, poxa, é natural, é normal, pede ajuda, né? Vamos buscar ajuda, médica, se for o caso, e tá tudo certo. Isso tem que buscar ajuda, não tem que ficar achando que você é Superman, né? Que você é agora eu sou e, e não posso ter problema, né? Não posso ficar mal, não posso ter pânico. Não, a gente está aqui num processo de evolução, de crescimento, e é passo a passo. Vamos entender, aceitar, lembra da aceitação? Não resistir e aceitar o momento que cada um está vivendo, né? Se meu momento hoje ainda é inconsciente, eu tenho que buscar ajuda, ainda que fosse de um psiquiatra, ótimo, graças a Deus que tem um psiquiatra para me ajudar. Eu vou lá, vou tomar um remedinho que precisar hoje e vou evoluindo, vou melhorando e tá tudo certo, entendeu? Então, eu fui assim, né, lá no extremo, né? Só para explicar que a gente é ser, mas também a gente é humano, né? O ser humano. Então, é, Anderson, é crescimento. Oi. até dentro desse tema aí, você falando como nós somos seres humanos, né? Eu passei por uma experiência recentemente de estar desanimada, cansada e etc. E por um acaso eu estava fazendo alguns exames e eu descobri que muitas taxas minhas do sangue e tal explicam às vezes um desânimo, um abatimento, problemas da tireoide, às vezes a pessoa pode confundir com uma depressão
ou enfim, diversas situações, né? E às vezes a gente esquece realmente que nós somos humanos, né? E às vezes a gente vai para o mais difícil, e às vezes é, por que que eu, poxa, eu estou estudando tanto sobre, né, a evolução, sobre essas coisas, por que que eu não estou conseguindo aplicar, por que que eu estou desanimado? E às vezes é só uma questão orgânica, física mesmo ali, que às vezes passa despercebido, né, com a correria do dia a dia, e na verdade às vezes é uma coisa muito simples da gente resolver também, que é isso, né, nós somos humanos, né? Você tem toda a razão. Essas baixa taxa de serotonina, dopamina desregulada, testosterona descompensado, todos esses hormônios, isso é verdade, vai mexer na nossa fisiologia, vai mexer no nossas emoções e a gente precisa buscar ajuda, né? Às vezes uma depressão é mais causa química do que psicológica, mas se a gente não buscar um médico e fazer os exames, procurar saber, a gente vai achar que é um problema só psicológico, às vezes não é, às vezes é, às vezes não é. Então, eu acho que quando a gente tem as emoções bem desregulada, como a gente falou hoje, né, negativa, a gente tem que buscar ajuda, né? Ajuda profissional mesmo. E não ter essa paranoia de que isso é coisa de louco, de que, pô, isso. Quando eu era pastor, bispo de igreja, gente, cara, eu me achava tão super-homem que eu falava, eu que vou em médico, que psiquiatra, coisa de louco, psicólogo, nada a ver, pô, eu sou homem de Deus. Que história é essa? Não posso. Falso eu, total falso eu, né? Mente pura, né? A mente tem as polaridades, né? Se sente superior ou inferior, superior, quer dizer, isso é ego puro, né? Então, era muito ego, mas era despercebido, claro, inconsciente. Talvez se eu tivesse buscado, eu busquei ajuda, tá, pessoal? Eu também busquei ajuda, quer dizer, talvez se eu tivesse buscado ajuda há mais tempo, né, eu teria sanado o problema antes até, mas não importa. O importante é que eu fui lá e busquei ajuda e me ajudou. E hoje eu estou aqui onde eu estou. Então, é natural que a gente busque essa ajuda, né? Profissional, médica, se necessário. E é muito bom, né? Se você não faz até seus exames aí periodicamente, uma vez por ano, pelo menos, está na hora de fazer urgente, né? Está na hora de fazer urgente, porque a gente é templo, né? Se a parte não física está dentro da parte física, se a gente não cuidar da parte física, então não adianta nada. É o conjunto, né? Corpo, alma e espírito. Então temos que cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem da nossa alma, da nossa mente. E a gente está aqui falando muito também da parte não física, que é o espírito da gente. Quem mais quer perguntar aí para acabar? Ninguém? Podemos fechar? Então tá bom. Eu queria fazer um pedido para vocês, ó. Eu não sei se eu podia falar, mas eu estou sentindo no coração de falar. Eu queria pedir para vocês oração. A Angélica, né? A doutora Angélica está aqui. Eu tenho uma irmã que está no processo de recuperação. Pode falar, Angélica? De câncer. E eu queria muito que vocês colocassem a Ana. Como é que é o nome dela? Ana? Ana Lúcia Pim. A Ana Lúcia, nas orações de vocês, para que ela passe por esse processo. O médico falou que tem tratamento, então que seja ainda mais, assim, né, vai além do tratamento, que isso seja uma cura mesmo completa, para esse caso dela. Então, eu queria muito que vocês, né, colocassem o nome dela aí nas orações de vocês, por favor. E ó, firmes nas meditações, certo? Tenham tempo de silêncio, se conectem com o vazio,
se conecte com o espaço para que o condicionamento mental perca força e vocês fiquem mais fortes. Esse é o segredo, tá bom? Outra coisa, sabe tapa-olho, aquelas viseiras que tem gente que dorme com tapa-olho, né? Em 2019, 2020, eu fiz um curso com uma romena chamada Micaele Strati. Ela tem um programa na Netflix, eu não sei se ainda está ainda lá, mas ela ensinava as pessoas cegas a enxergar. Olha que doideira. E aí, no curso, ela pedia para a gente comprar um tapa-olho, mas é um negócio um pouco mais elaborado, chama Mindfold. Depois até mando para vocês se vocês quiserem. E ela mandava a gente colocar aquele tapa-olho para ficar na escuridão pelo menos 1 hora por dia. E estava na época da pandemia, né? 2020, então não era muito difícil a gente ficar 1 hora parado ali, né, durante o dia com aquele negócio no olho, sem enxergar nada, na escuridão. E eu, assim, sabe aquela coisa de você fazer porque estão mandando, né? Porque para mim aquilo lá era uma bobagem, né? O que que tem a ver eu ficar com esse negócio, mano? Hoje eu vejo o quanto que aquilo me ajudou. Porque ficar no escuro, me acostumar com a escuridão, me fez me acostumar com o eu sou. Porque o eu sou, ele está na escuridão. Dorme com esse barulho aí agora. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês, viu? Bom demais. E semana que vem se prepara que vai ser mais forte ainda, hein? Temperatura